Olá pessoal, aqui estou eu para o professor Giselmo, né, para dar continuidade da primeira videoaula, né? Essa aqui é aula 2, videoaula 2, para que a gente possa entender agora a descrição das lâminas, né, do epitélio glandular. Todas as glândulas a gente vai falar sobre elas agora, ok? Então, o tecido epitelial glandular, como a gente já viu, né, diferente do tecido epitelial de revestimento, quem dava nome ao tecido epitelial de revestimento era a própria célula. Lembram? Se a célula era cilíndrica, o epitélio era de revestimento cilíndrico. Aqui não. Quem dá nome ao tecido glandular é a própria glândula. Por exemplo, se a glândula é endócrina, o tecido epitelial glandular é endócrino. Se a glândula é exócrina, o tecido epitelial glandular é exócrino. Então, quem dá nome ao tecido é a própria glândula, ok? Então, vamos agora nas descrições histológicas, né? Descrição histológica das glândulas. A questão eu vou explicar agora, glândula por glândula, todas as regiões, as células, como descrever essas lâminas, ok? Então, a primeira lâmina que está presente aqui é a glândula hipófise, né, que é uma glândula mestra, ela fica bem na célula turca do osso esfenoide. Então eu cortei um pedacinho dela e estou olhando, se a gente observar, ela é uma glândula endócrina e as células são cúbicas cordonais. Se vocês observarem aqui, ó, tem um cordãozinho de células, ó, que formam milhares de cordãozinhos, ó, justamente. É por isso, todo cordão, pessoal, o arranjo é simples. Por isso, a descrição da glândula hipófise, o sistema é endócrino, porque ela é uma glândula endócrina, o sistema endócrino. O tecido epitelial glandular endócrino, cúbico, com as células cúbicas em arranjo simples e formação cordonal, ok? Essa é a glândula hipófise. Se eu ampliar isso aqui, a gente vai olhar melhor as células. Observam bem, ó, pronto. Essas são as células, ó. Esse é um tecido glandular da hipófise. Então, se eu for descrever ela, eu vou botar como? Formalizando aqui para vocês. Sistema endócrino, o órgão aí é a hipófise, tecido epitelial glandular endócrino, com células cúbicas, em arranjo simples, e a formação cordonal, ok? Essa é a primeira lâmina nossa. Outra glândula interessante é a tireoide. Ela é a única glândula vesicular. Formam essas vesículas aqui, pessoal. Essa é a formação da glândula tireoide. Para quem não sabe, a glândula tireoide ela produz hormônios como calcitonina, T3 e T4, responsável pelo crescimento ósseo. Então, as células estão aqui, ó, formando um cordãozinho. Observam que as células estão uma atrás da outra também, ó, formando uma vesícula. Então, essas células também são cúbicas, em arranjo simples, vesicular agora a formação. Então, se eu for descrever a tireoide, é o sistema endócrino, o órgão a tireoide. Qual é o tecido? Epitelial glandular endócrino. Que célula? Cúbica, em arranjo simples. Ok, pessoal? Lembrando que todas as glândulas endócrinas, elas secretam o hormônio para dentro da corrente sanguínea. Aqui o hormônio primeiro vai para a vesícula e depois vai para os vasos sanguíneos, ok? Aqui eu só ampliei para a gente observar, olha aí, as células cúbicas. Cada pontinho desse aqui é um núcleo da célula cúbica em arranjo simples. Cada isso aqui é uma vesícula, ó. Lembrando vocês, só existe a tireoide, que é formação vesicular, ok? Essa é a glândula tireoide. Então, a gente observou aqui, nessa lâmina aqui tem um epitélio pavimentoso estratificado com queratina fina, né? Isso aqui é pele. Aqui é o tecido conjuntivo frouxo. Se vocês observarem aqui tem uma raiz de um cabelo, ó, o bulbo piloso. E essa glândula aqui que a gente está estudando, que é a glândula sebácea. Olha a outra glândula sebácea aqui. Ela fica no tecido conjuntivo. Se vocês observarem, ela está em volta pelo tecido conjuntivo aqui, ó, que é o conjuntivo denso não modelado. Essa glândula, as células são cúbicas, né, e arranjo estratificado. Tem várias porçãozinhas dela, ó, uma sobreposta à outra. A glândula sebácea, ela se liga à raiz do cabelo e se joga para dentro daqui, ó, a secreção, e vai para fora no cabelo.
Por isso que a gente chama que ela é uma glândula exócrina, ela secreta o seu produto para fora do organismo. Se ela é uma glândula exócrina, qual é o tecido dela? Tecido epitelial glandular exócrino. Então, se eu for descrever essa lâmina, bem na formalidade, então, a descrição histológica organizada, então, sistema é tegumentar, porque ela está trabalhando para o epitélio. Esqueci de falar para vocês, toda glândula endócrina faz parte do sistema endócrino, mas toda glândula exócrina faz parte do sistema para quem ela está trabalhando. Por exemplo, se eu pensar na glândula sebácea, ela está trabalhando para a pele, então o sistema dela está conectado com a pele. Se eu pensar no fígado, por exemplo, está trabalhando por intestino, por isso que o fígado é do sistema digestório. São glândulas que são anexas, pessoal. São anexadas a outro sistema, ok? Porque trabalham para o sistema. Por isso que eu digo que a glândula, essa glândula bem aqui, ó, a sebácea, a descrição seria assim, ó. Sistema tegumentar, o órgão, a glândula sebácea, a região que ela se encontra, a hipoderme da pele, aí o tecido epitelial, glandular, exócrino, com células cúbicas em arranjo estratificado, ok? Aqui só ampliei para a gente observar um grande bulbo piloso, a raiz do cabelo, e ela está aqui, ó, agarradinha. É o tecido epitelial glandular exócrino, a glândula sebácea ligada ao bulbo piloso. Botei várias imagens para ficar melhor para vocês. Aqui é o ovário. O ovário tem, aqui tem toda a região do sistema urogenital feminino, né? Aqui é a vagina, aqui é o útero, aqui é a tuba uterina e aqui é o ovário. A gente está trabalhando com a glândula chamada ovário, que é uma glândula anfíctina. Aqui são os folículos em crescimento. Eu já falei para vocês que quem faz esse folículo crescer é justamente um hormônio chamado FSH da hipófise, tá? Então, dois hormônios que trabalham aqui dentro com o ovário, o FSH e o LH. O FSH é o chamado hormônio folículo estimulante. Ele estimula esse ovário a crescer, esse óvulo a crescer. Quando ele está bem maduro, no período fértil, ele produz, aí a hipófise produz o LH, e manda o LH para cá, e a função do LH é romper o folículo e sair o óvulozinho para cá. Esse é o período da ovulação. Então, o ovário, necessariamente, essa capa restante que fica aqui, ó, é chamada de corpo lúteo. Então, o ovário, na sua estrutura histológica, a descrição é exatamente assim, ó. Sistema urogenital, o órgão, o ovário, aparelho reprodutor feminino, o tecido epitelial glandular anfícrino, porque ele é uma glândula mista, não é isso? Com presença de folículos em crescimento, folículo maduro e corpo lúteo. Tudo isso inserido nessa matriz tecidual, ok? Aqui eu só ampliei para a gente observar, ó. Esse aqui são os folículos em crescimento, pequenininho, ó. A gente sabe que nas mulheres, né, o ovário é diferente do testículo do homem. O homem produz espermatozoide a todo momento, a mulher não. A mulher produz os ovos, já está pronto os ovos só para amadurecer. A cada ciclo menstrual vai amadurecendo 1, 2 desse, até chegar, quando não tiver mais nada, aproximadamente 50 anos, ela está entrando na fase da menopausa. A menopausa é justamente isso, a ausência de folículos para amadurecer. Por isso que baixa a questão hormonal, tem que fazer a reposição hormonal. Então, esses são os folículos em crescimento, os folículos primários. Esse aqui é o folículo maduro, grandão com óvulo dentro. E esse aqui já saiu de dentro, ó. Isso aqui já é o corpo lúteo, esses dois aqui que estão aqui, ó, corpo lúteo. E olha como ele já está saindo aqui, ó, no período ovulatório. Ok, pessoal? Essa aqui é a glândula sublingual, né, que tem a porção, é uma glândula exócrina, que tem a porção, né, secretora e excretora. Esse aqui é um tubinho, ó, que células cúbicas em arranjo simples. Esse tubinho é ligado no epitélio da boca, justamente para liberar a saliva. Essas aqui são as glândulas salivárias. Pode ser tanto a sublingual ou a parota submandibular. Tem a mesma composição histológica. Essa estrutura bem aqui que a gente está olhando aqui, ó, ao redor do tubo, é chamado de ácinos ou acinoses, estruturas acinosas. Aqui é a produção da saliva, que joga para dentro do tubo e o tubo joga para fora, ok?
Então é o seguinte, quando eu for descrever a glândula salivar, eu vou descrever sistema digestório, o órgão, a glândula salivar, tecido epitelial glandular, exócrino, com ácidos glandulares e túbulos com células cúbicas em arranjo simples, ok? Por que eu falei que é do sistema digestório? Porque ele é uma glândula anexa ao sistema digestório. A saliva é a primeira enzima na digestão do alimento, ok? Essa é a glândula, aqui é o epitélio do intestino, mostrando aqui as glândulas caliciformes, que ela é uma única glândula, ela sozinha já é a glândula, lembram? Então aqui tem várias glândulas caliciformes, ela secreta esse muco bem aqui, ó, para deixar lubrificado o intestino, assim como na traqueia. E ela é unicelular, por isso que eu chamo ela unicelular, porque ela é uma única célula, que é a própria glândula. Se eu for descrever ela no sistema aqui, ó, o sistema digestório, o órgão que eu estou estudando é o intestino, a glândula salivar, a glândula caliciforme, que é o tecido epitelial glandular exócrino unicelular, ok? E a célula é cilíndrica dela. Aí é o testículo tem células cilíndricas, que é chamado de célula cilíndrica de Sertoli, o arranjo pseudo-estratificado, observam aí, ó. Essa célula é que vai produzir o espermatozoide e jogar para cá para dentro, o espermatozoide. E essas células que vocês estão vendo bem aqui, ó, cúbica ou baixa, planazinha, assim, ó, são as cúbicas de Leigh, que produz o testosterona. Essa aqui é uma célula que produz testosterona, cúbica baixa de Leigh, chamada de cúbica baixa, porque ela pode se apresentar cúbica ou bem baixinha, assim, pavimentosa. Se eu for descrever o testículo, sistema urogenital, aparelho reprodutor masculino, tecido epitelial glandular anfícrino, com células cilíndricas de Sertoli e cúbica baixa de Leigh. Aqui é o fígado, né? O fígado tem um vaso central, que a gente chama de vaso centrolobular. Olha as células da parede do vaso, pavimentosa simples. Aqui é sangue dentro. Se a gente observar aqui, tem umas células aqui, ó, tipo um sol raiado, né? Saindo daqui, ó. Essas são as células cúbicas, chamadas também de hepatócitos. Por isso que é chamado de cúbicas, cordões hepáticos cuboides. Porque as células são cúbicas em arranjo simples, formando um cordãozinho. Tá? Então, se eu for descrever aqui, ó, se eu for descrever essa lâmina, eu vou descrever sistema digestório, o órgão fígado, região é o parênquima. O que é o parênquima do órgão? É a região de dentro do órgão. A parte mais superficial a gente chama de córtex, mas quando eu pego a massa do órgão é chamado de parênquima, ok? Então eu vou repetir a descrição. Sistema digestório, o órgão fígado, região parênquima, tecido epitelial glandular anfícrino, porque ele tem as duas porções ao mesmo tempo, endócrina e exócrina, né? Com células cúbicas em arranjo simples cordonal e vaso central. Além disso, pessoal, o fígado tem uma célula que eu não estou olhando aqui, é uma célula chamada célula de Kupfer, ou chamada de macrófago do fígado. É aquela que faz como se diz, a proteção do fígado. Essa célula Kupfer, ela é o macrófago, ela que todas as partículas estranhas ela vai lá e metaboliza, chamada de célula de Kupfer, ou o macrófago do fígado. Eu não estou olhando ela aqui, tá? Mas eu vou mostrar com mais precisão em outra lâmina. Esse é o fígado. Pronto, aqui tem, essa pretinha bem aqui, ó, é uma célula de Kupfer. Tá? Por isso que alguns autores chamam que o fígado é o lixão do organismo. Tudo vai para lá para ser metabolizado. Olha aí, ó. Aqui tá numa menor ampliação, mas se a gente observar aqui, ó, um vaso grandão. Se observar aqui, tem os tecidos aqui chamados de tecido. Aqui é tecido conjuntivo. Tá? Pode ser que quando a gente come um pedaço de fígado, ainda tem um pedaço da cápsula, dessa cápsula da película, por dentro dele. É justamente essas regiões aqui, que a gente chama de região de trabecular, trabécula do fígado, que é justamente o tecido da cápsula que envolve, a cápsula envolve, e além disso entra invaginando para dentro do órgão. Aqui é uma região de dentro mesmo do fígado.
vaso central, aqui é um tubozinho da onde vai sair a bile, que vai para o intestino, se ligar no intestino, e aqui são as células cúbicas. O macrófago do fígado, viu? Célula de Kupfer. Essa é a adrenal. A adrenal é uma glândula chamada o chapeuzinho do rim, ou chamada suprarrenal. Ela tem uma cápsula de tecido conjuntivo e que invagina formando uma cripta bem aí, ó, chamada de septo, esse pedacinho que invagina. As células estão aqui, ó, cilíndricas em arranjo simples. A adrenal é uma glândula endócrina. Então, se eu for descrever a adrenal, sistema endócrino, o órgão adrenal, região a córtex, da onde eu tirei o pedacinho, que é superficial, córtex, tecido epitelial glandular endócrino, com células cilíndricas em arranjo simples, com cápsula conjuntiva e septo invaginante. Ok? Vamos ampliar aqui para a gente ver. Pronto. Esse é o tecido da cápsula, que é o conjuntivo denso não modelado que eu acabei de falar. Quando ele entra aqui fininho, ó, ele vai formando aqui, ó, um septo. Por que é septo? É porque é bem fininho. Entenderam? E aqui são as células. Pode observar em relação ao septo, a membrana basal, as células estão em pezinho, ó, em arranjo simples, ok? Por isso que é tecido epitelial glandular endócrino, em arranjo, células cilíndricas em arranjo simples, com cápsula conjuntiva e septo invaginante. Olha ela aí bem ampla aí para vocês, bem ampliada. Ok? Aí é o fígado. O fígado tem umas regiões assim chamadas de ilhota, que a gente chama ilhota de Langerhans ou ilhota do pâncreas. E tem aqui os ácidos pancreáticos. Aqui produz os sucos pancreáticos e aqui é que produz a insulina e o glucagon. Então, a ilhota de Langerhans é a porção endócrina e os ácidos pancreáticos é a porção exócrina. Por isso que ela é uma glândula anfícrina. Se eu for descrever sistema digestório, o órgão, o pâncreas, região, o parênquima, que é uma região de dentro do órgão que eu estou estudando. Aí o tecido epitelial glandular anfícrino com duas porções. Uma porção endócrina, representada pela ilhota de Langerhans, onde há a produção de insulina e glucagon, e os ácidos pancreáticos, porção exócrinas, onde é a produção do suco pancreático. Ok, pessoal? Olha a ilhota bem bonitinha aí, ó. A ilhota, observa que é cúbica cordonal também. As células são cúbicas. Essas células que produzem insulina e glucagon. E aqui são os ácidos pancreáticos. Ok? Então, Deus é fiel. Tudo posso naquele que me fortalece. Pessoal, um abraço. Espero ter tirado a dúvida de todos aqui. Espero ter dado uma boa aula. E até a próxima. Ok?